Meu nome é Débora Milori, eu sou da Embrapa Instrumentação Agropecuária, sou física formada aqui no Instituto de Física da USP, né? Fiz mestrado e doutorado no grupo de ótica e estou atualmente na Embrapa Instrumentação, trabalhando justamente com a parte de ótica aplicada à agricultura e meio ambiente. E eu queria agradecer muito à comissão organizadora da Semótica, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando e falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Antes de falar da ótica aplicada à agricultura, eu gostaria só de contextualizar um pouquinho a questão da agricultura no país. Nosso país ele teve vários ciclos econômicos, né? O ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da mineração, no século passado, o ciclo do café. E, se você perceber, a questão da terra, da agricultura, do meio ambiente, ele sempre esteve muito associado aos ciclos econômicos, né? Tanto o extrativista do pau-brasil, quanto a cana-de-açúcar e o café, né? Isso não é à toa, isso reflete o nosso espaço territorial, a nossa qualidade de solo, as nossas boas condições de clima para a agricultura. Então, essa é, sem dúvida alguma, uma área do setor econômico muito relevante para o nosso país. Atualmente... Opa! Espera um pouquinho só. Opa, deu aqui uma... Aí. Aí. Bom, atualmente, o agronegócio brasileiro ele é responsável por 30% do nosso PIB, né? E isso mostra a relevância desse setor econômico. E o que nós entendemos para o agronegócio? Ele vai dos setores produtivos, desde a fabricação de insumos, né, de adubos, inseticidas, agroquímicos, até o processamento do produto final. Isso engloba, dentro de produtos gerados através do agronegócio, com alguma raiz no agronegócio, desde roupas, né, à base de algodão, calçados à base de couro, automóveis, a questão de combustível, né, etanol, revestimento interno, que atualmente é feito com fibras geradas a partir da agricultura, muitos fármacos, cosméticos, bebidas. Quer dizer, tudo isso faz parte, direto ou indiretamente, do agronegócio. O agronegócio brasileiro, nos últimos 30 anos, ele tem passado por uma revolução. Essa revolução de produtividade. Para vocês terem uma ideia, eu peguei alguns dados da parte do setor de produção de grãos. No início da década de 80, nós tínhamos em torno de uma produção em torno de 50 milhões de toneladas de grãos. 25 anos depois, mais ou menos, essa produção já estava em torno de 136 milhões de toneladas, né? Foi triplicada a produção de grãos, mantendo-se praticamente a mesma área plantada. Então, por que aconteceu isso? Aconteceu isso por causa de um grande aporte tecnológico do setor, né? E aí, às vezes, a gente fala assim, bom, aporte tecnológico, dá a impressão que está falando em máquina, em automação, mas, quando a gente fala em aporte tecnológico nesse setor, você tem que pensar também, por exemplo, em questões de melhoramento genético, né? Quando você, por exemplo, adapta uma semente como a soja, que é de origem chinesa, de um lugar frio, e faz com que ela seja produtiva no cerrado brasileiro, com condições hídricas bem diferentes da origem, então, isso tudo é um aporte tecnológico, é uma adaptação. É pesquisa desenvolvida em centros de pesquisa, em universidades, que foram transferidas para o setor produtivo. E isso fez uma grande diferença para a nossa economia. Quais são os desafios atuais da agricultura? É o aumento de produtividade, mas, atualmente, não consegue se imaginar aumento de produtividade sem pensar na questão da sustentabilidade, né? Então, questões ambientais são extremamente relevantes e têm que ser levadas em conta para o sistema de produção agrícola.
E isso só se é conseguido através de integração de várias áreas da ciência, pesquisa focalizada em grandes temas, né? Por exemplo, mudanças climáticas globais, ou se você tem uma determinada doença ou uma contaminação. Quer dizer, você tem que colocar grupos de cientistas que trabalhem em cima de um determinado tema, porque você não vai ter um único grupo ou uma única especialidade conseguindo atuar ou resolver um determinado problema de um sistema agrícola ou ambiental, porque são, geralmente, processos muito complexos, né? E precisa de vários profissionais de diferentes áreas. Essa pesquisa, você precisa incorporar essa pesquisa no campo, né? Transferir essa tecnologia produzida para o campo. E aí, então, você fomentar realmente inovação nesses sistemas de produção. A Embrapa, ela fez parte dessa revolução que ocorreu na agricultura. Ela teve seu papel, contribuiu para essa revolução. Ela foi inaugurada em 1973 e, hoje em dia, ela é uma empresa que possui em torno de 8.000 empregados, sendo que em torno de 2.000, são doutores, né, pesquisadores, e ela possui em torno de 46 unidades espalhadas pelo país, em diversos temas, né, e possui unidades que a gente chama de LABEX, que é Laboratório no Exterior. Tá? Existe uma unidade da Embrapa nos Estados Unidos, 3 unidades na França, uma na África e uma na Venezuela. Agora, como se deu a questão da física na agricultura? Bom, isso está intimamente ligado com um grande pesquisador aqui deste instituto, que o nome aqui do anfiteatro, que é o professor Sérgio Mascarenhas. O professor Sérgio Mascarenhas ele veio para cá como professor em 1956, e, alguns anos mais tarde, já perto da sua aposentadoria, ele era amigo pessoal do Dr. Eliseu Roberto de Andrade Alves, que era o então presidente nacional da Embrapa, e ele argumentou com o Dr. Eliseu que era necessário que a Embrapa não fosse composta apenas de agrônomos e biólogos, que era importante estar incorporando pessoas de ciências exatas, como a física, como a química, que isso daria uma revolução na parte de instrumentação, em técnicas que pudessem ser úteis para a parte ambiental e agrícola. E, realmente, ele tinha uma visão fantástica de futuro. O doutor Eliseu ele realmente entendeu esse ponto de vista do professor Sérgio e acabou estruturando aqui em São Carlos o que era o Centro Nacional de Instrumentação Agropecuária, né? E ele contratou, o professor Sérgio foi o primeiro diretor desse centro de instrumentação, e o professor Sérgio contratou físicos para a sua equipe, que foram fundamentais para a empresa no futuro, né? Como, por exemplo, o Dr. Silvio Crestano, que foi o nosso último presidente, né? Que trouxe grandes contribuições para a área, e o Dr. Ladislau Martim Neto, que também é daqui do Instituto de Física, que hoje coordena o laboratório no exterior, lá dos Estados Unidos. Então, para quem não conhece, são as instalações da Embrapa Instrumentação, ali na Rua 15, próximo da praça. E a instrumentação, ela começou basicamente trazendo as técnicas aqui da física para aplicações em materiais de interesse para a agricultura e para o meio ambiente, né? Tomografia, ressonância magnética nuclear, ressonância paramagnética eletrônica. Então, tinha um paralelismo muito grande entre as atividades realizadas aqui no Instituto de Física e lá na Embrapa Instrumentação, logo no início. Bom, mas aqui a palestra é fotônica na agricultura, ou ótica na agricultura. Como é que é isso, né? O que tem de aplicação dessa área na agricultura? Bom, fotônica estuda a interação da radiação eletromagnética, né? Desde o infravermelho até a ultravioleta, com a matéria. Tá? E quando em 1999 eu estava terminando o meu doutorado,
eu fui visitar a Embrapa Instrumentação Agropecuária para tentar ver o que poderia ser feito nessa área. E não existia nada relativo à fotônica aplicada à agricultura. Eu era muito imatura na época, né? E quando eu fiquei assim, acabei a visita, fiquei meio desanimada, falei, bom, acho que aqui não tem lugar para eu atuar, né? Não tem nada para eu fazer, né? E na saída, quando eu estava literalmente indo embora, saindo, eu encontrei o Dr. Ladislau Martim Neto. E ele me perguntou, você sabe se dá para fazer espectroscopia em solos para tentar avaliar a matéria orgânica, tal, tal. Você é da ótica, tal. Aí eu falei, olha, eu não sei se dá, nunca medi solos, né? Eu trabalhava com gás, com cristais, né? Eu falei, isso não era um conhecido, mas eu falei, eu aceitei o desafio. E falei assim, não, podemos tentar. Aí eu fui fazer um pós-doc na Embrapa Instrumentação, justamente nessa área. E 2 anos depois apareceu um concurso, eu fui contratada. Em 2003, eu consegui montar já uma infraestrutura básica para um laboratório de ótica lá dentro da Embrapa Instrumentação, e foi o primeiro laboratório de ótica da Embrapa, né? Então, e aí foi o início dessa área de pesquisa dentro da empresa. Aqui só algumas fotos da inauguração. E 2 anos depois, eu tive o prazer de receber no laboratório o professor Alan McDermott, que é Prêmio Nobel de Química, e ele foi até o laboratório conversar sobre as pesquisas, e foi um momento muito interessante do laboratório. Bom, voltando, então, para a parte de fotônica. Como é que estão as aplicações de fotônica no mundo? Atualmente, se usa bastante o que a gente chama de imagens hiperespectrais, tanto coletadas via satélite, quanto por aeronaves, né, aviões que sobrevoam áreas agrícolas ou ambientais, para você tentar fazer avaliações tanto de solo quanto de vegetação. Os cientistas sempre procuram fazer correlação entre qualidade de solo, infestação de doença, com essas imagens hiperespectrais que são coletadas. Outros sensores ópticos para análise de solo, para análise de plantas, atualmente já embarcados em tratores, sistemas com fluorescência para avaliar qualidade de frutos, qualidade de alimentos. Então, é uma área que está crescendo muito no mundo. Existe uma grande demanda e as técnicas ópticas elas têm um potencial muito grande por serem sensíveis, possíveis de serem compactadas, né, e ser levadas a campo. Então, está tendo uma tendência muito grande do desenvolvimento de sistemas ópticos para a instrumentação na agricultura e no meio ambiente. Lá no laboratório, lá da Embrapa, nós temos várias áreas de atuação. Mas, aí, para apresentar aqui, eu escolhi 2, tá certo? Uma com aplicação na agricultura, que é a biofotônica, aplicada ao diagnóstico de doenças in situ, e a espectroscopias ópticas para avaliar sequestro de carbono no solo, que tem a ver com mudanças climáticas globais. Então, vamos começar agora com parte de biofotônica aplicada ao diagnóstico de doenças in situ. Então, vamos contextualizar um pouquinho o problema. Opa! O Brasil, ele atualmente é o maior produtor de citros no mundo. Oh, meu Deus, de novo. Ele não volta. Que coisa. Opa. Pronto. Dessa produção, né, 80% ela é originada aqui no estado de São Paulo.
Então, só para vocês terem uma ideia da relevância desse setor para a nossa economia, a economia do Estado de São Paulo. E o que aconteceu de interessante nessa cultura? Para um sistema de produção, é importante que você tenha homogeneidade, tá certo? Que todas as suas árvores tenham mesmo tipo de produção, produza em mesma época, você tem a mesma qualidade de frutos. Então, o que foi feito, através de melhoramento genético, foi se produzindo árvores que tinham as características desejadas para o agronegócio, e aí, quando você chegava numa árvore que era um modelo ideal, isso era multiplicado por enxertia, então o que você tinha no campo eram milhares de clones sendo cultivados. Isso, em termos de indústria de produção, é muito positivo, mas teve um efeito colateral extremamente ruim, que é a perda da variabilidade genética. Então, quando você perde essa variabilidade genética, quando uma doença atinge uma determinada árvore, isso vai ser devastador, porque vai atingir a todo mundo. Tá? Então, nós começamos a ser alvo de muitas doenças de citros. Atualmente, a pior delas, o terror, é uma doença chamada greening, ou HLB, que vem do chinês Huanglongbing, que é doença do dragão amarelo. A doença ela surgiu na China, se espalhou por toda a Ásia, foi para a África do Sul e quase que simultaneamente foi para os Estados Unidos e para o Brasil. Nos Estados Unidos, essa doença foi considerada como bioterrorismo. Tá? Então, essa caracterização dessa doença como bioterrorismo nos Estados Unidos foi dramática porque os pesquisadores tinham dificuldade de pesquisar sobre a doença. Tá certo? Eles foram conseguir maior liberdade, tirar a bactéria causadora da lista de materiais problema o ano passado. Tá? Então, de certa forma, nós aqui do Brasil conseguimos ficar um pouco à frente no tratamento dessa doença. O primeiro diagnóstico da doença foi feito em 2004. E a região, que é o epicentro da doença, é a região de São Carlos, Araraquara. Essa doença começou aqui. Ela é causada por uma bactéria, né? E essa bactéria ela é transmitida por um inseto chamado Diaphorina citri. Tá? É como se fosse uma dengue. O inseto pica uma árvore que está contaminada, e aí ele pica outra árvore, e a outra árvore vai ficar doente também. Então, aqui, só para vocês terem um exemplo, aqui é como acontece, o que aparece no meio da árvore verde, aparece um ramo amarelado. Tá? Se você olhar nas folhas desse ramo amarelado, você observa manchas assimétricas na folha. Esse daqui é o inseto, a Diaphorina citri, ela tem 0,5 milímetro, é um inseto pequeno. E quando a árvore tem frutos, o que você sabe é que há uma inversão na coloração do amadurecimento, né? Que geralmente o fruto amadurece de baixo para cima, e quando ela está com green, é de cima para baixo. E outra característica interessante é a assimetria da parte interna do fruto e as sementes que são abortadas. Tá? E por que ela é a pior doença que hoje atinge? Ela tem uma velocidade de propagação exponencial. Ela se propaga muito rápido. Ela atinge todas as variedades de citros. Então, é limão, laranja, mexerica, lima, o que você imaginar de citros, ela atinge. Tá? Não tem tratamento, não tem cura. Atualmente, como é que está a situação aqui no estado de São Paulo? Nós temos uma grande infestação de talhões na região central e no sul. Temos uma infestação mediana no oeste, um pouco no norte e no nordeste, mas já foi observado casos no Paraná, em Minas Gerais e no Mato Grosso. Então, o problema é realmente sério. Como é o controle atual da doença? A partir da hora que você vê o amarelecimento do galho, você erradica o pé e incinera. Tá? Só que existe um período de incubação da doença,
que a gente chama de fase assintomática. E essa fase assintomática ela pode durar de 6 a 36 meses. Então, durante esse período, o produtor está com uma árvore no campo que ele considera está saudável, está bem. Só que ela está contaminando as outras. Tá? Ela é um vetor invisível. A outra tentativa de se controlar o problema foi utilizando-se pulverizações aéreas massivas. Nossa, era a cada 15, 20 dias pulverização. Só que isso gerou um problema grave também, porque, ao contrário dos pés de laranja, o inseto, a Diaphorina citri, eles têm variedade genética. E aí o que acontece? Você pulveriza uma vez com determinado agroquímico, morre 97%, só que sobra 3% que é resistente. A próxima vez, aquele inseticida já não adianta, aí você tem que passar outro. E, massivamente, o que foi acontecendo? Você acabou não controlando eficientemente, você gerou monstrinhos resistentes a várias coisas e acabou diminuindo a população de outros insetos, como, por exemplo, a abelha. Nós tivemos uma redução da população de abelhas significativa. E a abelha é um problema, porque ela é muito importante, ela é responsável por polinização. Então, realmente, a citricultura, aqui no estado de São Paulo, da forma que ela estava sendo gerida, ela é insustentável. Aquele ponto que eu comentei no começo, da sustentabilidade, esse era um ponto fraco na parte da citricultura. Outro problema, que também agravava a questão de diagnóstico da doença, é que esse amarelecimento das folhas, às vezes, ele se confundia com déficit nutricional. Só para dar um exemplo. Aqui eu tenho um sistema, um padrão de manchas, que é uma deficiência de zinco, e, do lado, alguns padrões de manchas de greening. Né? Então, é difícil, você pode errar das duas formas, ou de deixar um pé que você acha deficiência, ou então de arrancar um pé que estava saudável e era só deficiência. Então, tudo isso é perda. Para um setor produtivo, isso é grave. Tá? E questões de diagnóstico. Bom, a única forma de diagnóstico atual da doença é através de PCR. O que faz essa técnica? Essa técnica procura o DNA da bactéria na folha. Tá certo? Só que usar essa técnica para você ter essa doença sob controle no campo é impossível. Porque é uma técnica cara, é uma técnica demorada, demora de 15 a 20 dias, porque tem uma série de reações que têm que ser feitas para a preparação da amostra. Então, não é viável você falar, não, eu vou fazer o PCR em todos os pés de laranja do estado de São Paulo, do Brasil. Isso não é viável. Então, o que apareceu de demanda para a gente lá da instrumentação? A gente precisa, né, os produtores falaram, a gente precisa de uma nova técnica que viabilize uma análise no campo ou, então, uma análise rápida, economicamente viável. Né? Então, a ideia foi justamente tentar utilizar biofotônica ou ótica, por serem técnicas rápidas, sensíveis, que podem ser usadas com pouca preparação da amostra, tem potencial de compactação e possibilidade de aplicação em campo. Bom, aí você fala assim, nossa, mas você estava falando de citros, de repente vem uma foto de espaço, aí Bom, é que eu queria justamente explicar alguns conceitos para vocês, para começar a falar da técnica. Vocês já ouviram falar que astrônomos, eles, através de observações das estrelas, eles conseguem ver a composição da estrela. Tá certo? Como é que eles fazem isso? Bom, vocês já viram em química, em física, que átomos são compostos por um núcleo e elétrons que ficam em determinados orbitais. Cada configuração dessa é associada a uma energia. Tá certo? Então, se eu tenho um determinado átomo que está no seu padrão normal, que a gente chama de estado fundamental, e a energia 1 ali embaixo, ali, aqui no que eu estou chamando de níveis de energia. Aí eu jogo uma energia, uma descarga elétrica, uma luz, alguma forma de energia, que leva meu elétron lá para um orbital lá em cima. Então, o que aconteceu com o meu sistema? Meu sistema passou para um nível de energia que a gente chama de excitado. Tá?
Aí, o que pode acontecer? Bom, podem haver perdas não radiativas, que a gente chama, e ele mudar, por exemplo, para um orbital 3. Só que os átomos não gostam de ficar nesses estados excitados, eles querem voltar para o estado fundamental. E aí, o que eles fazem? Eles têm que devolver aquela energia que eles absorveram. E eles devolvem essa energia na forma de uma emissão de luz. Então, cada átomo tem uma assinatura específica, um conjunto de comprimentos de onda, um conjunto de cores que ele emite, que é característico dele. Então, se você estudar a luz que ele emite, você consegue entender quem é o átomo que está lá naquele seu sistema. Opa. E aqui por exemplo, o que a gente chama de espectro, que é a intensidade como função do comprimento de onda, ou seja, as diferentes cores. Tá? Então, aqui, uma intensidade alta, aqui no vermelho, que é em torno de 650 nanômetros, que a gente chama. Aqui, uma outra no azul. E esse tipo de informação a gente também pode obter para moléculas. Tá? As moléculas possuem orbitais, e esses orbitais eles podem ser excitados, e quando eles vão decair, para alguns elementos, para alguns materiais, isso pode ser traduzido numa emissão de fluorescência. E essa emissão de fluorescência é característica da molécula. Ela traz a informação química do material. Aqui, a gente tem, eu estou mostrando alguns slides com exemplo de luminescência, que é esse fenômeno de emissão de luz. Aqui um conjunto de cristais, branco, e aí, quando ele é iluminado com ultravioleta, ele emite no vermelho. Aqui, aquelas substâncias que são bastante conhecidas de vocês, essas pulseirinhas que se usam em festas, né? Que são fosforescentes. Né? E aí, então, são esses dois modos, né, de emissão, né, que são os fosforescentes e os fluorescentes, que são dois efeitos que podem ter de emissão de luz. No caso das plantas, né, voltando ao nosso caso dos citros, a folha dos citros ela possui uma série desses componentes químicos que exibem fluorescência, como, por exemplo, a clorofila e muito dos metabólicos secundários, alguns metabólicos, inclusive, que estão relacionados com o processo de reação da planta às doenças. Então, qual que foi a ideia? A gente montar um sistema de fluorescência, de espectroscopia de fluorescência induzida por laser, para analisar folhas de citros, e analisando a emissão dessas folhas, a gente vê se era possível ou não uma técnica de diagnóstico da doença. E aqui tem um resultado interessante, é um conjunto de amostras de folhas sadias, folhas sintomáticas e folhas assintomáticas. Né? E veja que a gente fazendo uma análise espectral, obtido por aquela técnica que eu mostrei, a gente consegue visualizar uma separação entre os grupos. Então, se eu consigo essa separação desse grupo com essas técnicas estatísticas, eu posso montar um software classificador, à base de redes neurais, ensinar meu sistema o que é uma folha sadia, o que é uma folha sintomática, o que é uma folha assintomática, e então classificar para folhas das quais eu não conheço. E nós fizemos um teste com um sistema, e esse sistema ele gerou uma porcentagem de 92% de acerto. E aí, então, qual que é a ideia? Aí a gente associar esse sistema a um sistema georreferenciado, né, de tal forma que cada pezinho desse tem uma coordenada produzida por um GPS, e você analisa e você consegue levantar um mapa que o produtor vai poder avaliar rapidamente como está a situação de infestação do seu pomar. Esse é um projeto que está em andamento, nós estamos em fase de validação, mas eu achei uma aplicação interessante da ótica na agricultura. Bom, vou mudar um pouquinho o tema agora para uma aplicação ambiental. Todo mundo já ouviu falar em mudanças climáticas globais, né, causadas pelo efeito estufa. E
Quem que é o efeito estufa? Bom, você tem o Sol, que ilumina a superfície terrestre, né? E aquece e gera a emissão de infravermelho. Esses raios infravermelhos, na hora que vão retornar para a atmosfera, eles acabam encontrando uma camada de gases que os absorve e acaba retornando esses raios infravermelhos para a Terra, de tal forma que eles ficam aprisionados aqui nessa região. Este efeito, ele nos dá, ele é positivo, ele nos dá um certo conforto térmico. Se nós não tivéssemos o efeito estufa, a temperatura média na Terra seria em torno de menos 20 graus Celsius. E, possivelmente, a gente não teria, se não fosse esse efeito, nós não teríamos a vida do jeito que ela é hoje. Então, esse efeito estufa ele tem um efeito positivo que nos deu um planeta aquecido, gostoso de se viver, com uma temperatura média de em torno de mais 13. O que aconteceu de errado, então? O que aconteceu de errado é que, na Revolução Industrial, começou a se queimar combustíveis fósseis, como o carvão. E aí, então, começou a aumentar de forma exagerada a concentração de CO2 na atmosfera. Se você pegar um gráfico da concentração de CO2 com o passar dos anos e a temperatura no planeta, você vê que ambos se comportam da mesma forma. Tem uma curva muito parecida, tendo um aumento ali em torno de 1750, né? Começando a mudar a inclinação da curva. E aí, qual que é o problema desse aquecimento? 2 ou 3 graus a mais, dá a impressão que não é um grande problema. Mas, no todo, é sim, porque você acaba gerando um desequilíbrio, né, da temperatura, acarretando derretimento das calotas polares, você coloca mais água no ciclo das águas, você acaba aumentando o nível dos mares, aumentando os níveis de precipitação, enfim, uma série de mudanças que podem ser catastróficas, né? Então, qual que é a solução? A gente tem que agir o mais rápido possível, isso é fato. Uma solução, é claro, é reduzir as emissões, né? Principalmente as que são geradas por combustíveis fósseis. E sequestrar carbono. Tá? Sequestrar carbono é retirar esse carbono que está na atmosfera e colocar ele estável, quieto, em algum ponto. Você pode sequestrar carbono, por exemplo, plantando árvores. Mas, na atual situação, isso não seria o suficiente só. Se você der uma olhada no ciclo de carbono usual, por exemplo, assim, que você tem, por exemplo, árvores absorvendo CO2 da atmosfera, gerando biomassa. Essa biomassa, depois de um tempo, morre, vai para o solo, acaba sendo decomposta, vira matéria orgânica, pode ir para a água, acaba voltando para a atmosfera. E isso, ele é, em geral, um ciclo bem estável. Só que, quando a gente começa a aumentar essa concentração de CO2, geradas a partir de combustível fóssil, eu acabo deslocando essa temperatura de equilíbrio. E esse processo, ele é basicamente irreversível pelos meios convencionais. Por quê? Porque eu tenho um carbono, que é dos combustíveis fósseis, que tem um tempo geológico, e é o maior reservatório de carbono. Não, o segundo maior reservatório de carbono, o primeiro é o oceânico. Então, o grande problema foi esse. Nós tínhamos um ciclo aqui, entre o atmosférico, a biota, o carbono do solo e o oceânico, e começamos a jogar no meio ambiente um carbono que estava estável. E esse carbono, o tempo de acúmulo dele é geológico. A gente não vai poder transformar esse CO2 que está na atmosfera em geológico de novo. Então, aonde é que a gente pode mexer aqui nesses reservatórios de carbono? A gente pode mexer um pouco aumentando a biota, mas isso pode não ser totalmente eficiente. Mas um outro reservatório grande é a questão do carbono no solo, né? Que é o terceiro
pool, né, é o terceiro reservatório, maior reservatório de carbono que nós temos. E essa questão de acumular esse carbono no solo, a gente pode tentar trabalhar isso com a agricultura. Tá? Porque a agricultura ela tem também seu papel nas emissões, né? Principalmente quando você, por exemplo, transforma uma área de florestas, né? Você queima essa área de florestas para plantar, você vai gerar uma grande emissão. E outra fonte de emissão de carbono é quando você revolve o solo, tá? Para práticas agrícolas, né? E a agricultura, no aspecto geral, ela é responsável, ela é o quarto colocado em relação das emissões. E como é que a gente pode ajudar a sequestrar? Isso, então, variando as formas de manejo, né? Fazendo manejos conservacionistas, como o plantio direto, que é essa cultivo em cima de palhada, utilizando sistemas de compostagem, adubação de pastagens e integração de sistemas agro-silvopastoris, né? Quando você tem floresta, produção agrícola e produção animal convivendo juntas, isso também os pesquisadores têm observado que serve para incorporar carbono no solo. Bom, mas, enfim, onde é que está a interface da instrumentação da ótica nesse problema? Os cientistas de solo chegaram para a gente com justamente essa demanda. Nós precisamos avaliar de forma eficiente e economicamente viável o sequestro de carbono no solo. Nós precisamos quantificar o carbono e precisamos avaliar a sua estabilidade. Porque não adianta você pôr no solo um carbono lábil que o micro-organismo vai atuar e vai voltar tudo para a atmosfera de novo. E o que é feito atualmente para essa quantificação são técnicas químicas, que geram resíduos, são caras e, às vezes, podem ser inviáveis para a produção em larga escala. E a estabilidade também ser avaliada através da extração do ácido úmico da matéria orgânica, que é um processo químico também demorado. E aí a análise da estabilidade é feita com RMN, EPR ou fluorescência. Então, nós temos esse grande desafio, quantificar carbono e avaliar a sua estabilidade para tentar contribuir com essa área de sequestro de carbono e mudanças climáticas globais. Então, qual foi a técnica que a gente está tentando aplicar? Essa técnica se chama LIBS, Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Ela é uma espectroscopia de plasma induzida por laser. Eu tenho um laser pulsado, né, com uma alta energia, que ele gera uma ablação do material. Aí, na superfície desse material, se forma um plasma. E, nesse plasma, emite luz, como das estrelas. Né, e você consegue avaliar a composição da sua amostra através da análise da luz emitida por esse plasma. Como é a instrumentação de um equipamento deste? Então, eu tenho um laser pulsado, né, que ele é enviado para uma lente, onde é focalizado sobre a amostra, para você ter uma concentração da potência do pulso. Aí você tem o plasma sendo gerado, e aí uma fibra óptica coleta essa luz do plasma e manda para um espectrômetro que vai fazer a análise dessa luz. Esse é o sistema que nós temos lá na Embrapa Instrumentação. Esse daqui é um laser de neodymium-YAG no infravermelho. E aqui, deixa eu ver se... Aqui eu estou dando uma série de tiros sobre uma pastilha de solo, tá? O laser você não enxerga porque é infravermelho, o que você está vendo aí é o plasma, tá? E aí é como fica a pastilha de solo, né? Cheia de perfurações. A pastilha de solo ela é menor do que uma moeda, tá? E essas perfurações são da ordem de 0,5 milímetro.
E esse sistema LIBS é um sistema similar ao que a NASA mandou para Marte para analisar o solo de Marte. Tá? É o mesmo que nós estamos utilizando para as nossas análises de solos. E esse é um espectro típico de emissão de um solo, né? São várias linhas. Aqui eu peguei uma parte, expandi, para você ver, por exemplo, linhas de ferro, manganês, cromo. E aqui tem uma versão já portátil desse sistema que permite fazer a realização de medidas em campo. E aqui, a linha de carbono que a gente está utilizando para quantificar. Essas quantificações aqui já são feitas num sistema portátil, quer dizer que viável para ser realizado em campo, e você vê que tem uma boa precisão em relação de um conjunto de amostras aqui que a gente utilizou como padrão, né? Dá E essas amostras são amostras de solos extremamente pobres de carbono, com teores de carbono inferiores a 1%, né? Foi um desafio. Na questão de estabilidade, o que a gente está fazendo? A estabilidade, como eu disse, é avaliada através de espectroscopia de ressonância magnética nuclear do ácido úmico, né? É uma medida complexa, onde você tem informações estruturais da molécula, e aí você analisa em relação à estabilidade. Também se avalia o número de radicais livres do tipo semiquinona, utilizando espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica. Isso também tem a ver com a estabilidade do carbono. E também se utiliza técnicas de fluorescência. Mas todas essas técnicas que eu falei para análise da estabilidade, elas são muito demoradas, caras, inviáveis para campo. Então, o que a gente tentou atuar é justamente em simplificar isso, tentar desenvolver alguma coisa que fosse mais rápida. Então, nós inicialmente usamos a fluorescência induzida por laser, aplicada a pastilhas de solo. Esse é um sinal típico de emissão. E quando você retira a matéria orgânica, você vê que você não tem o sinal. E aqui a correlação da determinação do grau de umificação do sistema com a fluorescência induzida por laser com a pastilha de solo inteiro, né, sem nenhum tratamento. E aqui uma medida com uma técnica que você usa o processo de extração demorado, né? Então, você tem a mesma informação, basicamente. Então, nós trabalhamos, posteriormente, depois que a gente viu que dava certo fazer essa determinação da estabilidade com a fluorescência induzida por laser, nós desenvolvemos um sistema portátil, né, que tem uma correlação muito boa com as outras técnicas, né, e ele é um sistema extremamente rápido. Aqui também eu fiz um filminho rapidinho do laboratório lá, do nosso sistema em funcionamento. Aqui é o laser, né, que o sistema liga. Aí o meu aluno ele deixou o laser aparecer para mostrar para vocês, mas aí aqui nesse outro aqui seria como uma medida realmente é feita, né? Se coloca a sonda, você está vendo que um roxinho é o laser ligado. Nesse período ele está analisando a amostra. E aí você já tem a informação da estabilidade. De uma forma bastante rápida, sem trabalhar, sem fazer nada quimicamente com a amostra de solo, com o solo inteiro. Opa, desculpa. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Estou à disposição para eventuais perguntas. Meu e-mail e o site da Embrapa, se alguém quiser ter maiores informações sobre o assunto. Estou à disposição.